Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Evangelho da Verdade. E aí, você sabe quais são os dons do Espírito? Para que serve? Por que eles foram dados a nós? Roda a vinheta. Bom, galera, o tema de hoje é sobre dons do Espírito, né? Vamos seguir uma série sobre esse tema, né? Como a gente já fez uma série sobre os atributos de Deus, vamos estar falando agora um pouco sobre os dons, né? Você já conheceu Deus, agora você vai saber como que Ele age através da vida da igreja, ok? Vamos lá. Primeiro, temos que identificar o que são dons. Então, temos bastantes assuntos, bastantes igrejas com linha de pensamento diferente, mas vamos seguir o que a Bíblia fala sobre dons, né? Primeira definição de dons, ela não é nada ligado ao talento, aquilo que você pode aprender numa escola, aquilo que você pode simplesmente num cursinho fazer, entendeu? Isso não se aprende. Dom é algo de Deus. Dom é uma qualificação conquistada pelo Cristo exaltado, concedida pelo Espírito a cada cristão individualmente, com o objetivo de servir tanto ao corpo de Cristo quanto ao mundo, sendo assim canal da graça divina. Então a gente já começa a entender que o dom é uma coisa que quem conquistou foi Cristo na cruz. Cristo conquistou isso e nos distribui pelo seu Espírito da maneira que Ele quer, individualmente, entendeu? O critério é dele, a escolha é dele, certo? Para quê? Para a gente servir tanto ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja, quanto ao mundo. Isso a gente vai tratar em alguns dons que se podem ser aplicados não só a serviço dentro da igreja, mas externo. E isso a gente fazendo o quê? Que a graça de Deus seja revelada, que o corpo de Cristo venha crescer e ser edificado. Então essa definição que eu julgo ser uma das melhores, questão sobre o que é dom, o que são dons, né? De quem veio e para que serve. Aí, sabendo sobre a definição de dons, a gente tem a questão do propósito. Qual que é o propósito de dons? É o crescimento do corpo, entendeu? A edificação da igreja. Então, uma igreja onde que não há dons, dificilmente é uma igreja, entendeu? O propósito aqui não está num corpo, inserido no corpo de Cristo, entendeu? Então, é possível uma igreja ter um ou mais dons? Sim, é possível. E é necessário. Só que também é possível a igreja ter falta de alguns dons e aí temos que pedir a Deus, buscar a Deus. Temos esses quadros em algumas igrejas, né? Entendendo que quem concede é o Espírito Santo, quem concede é Cristo, como Ele conquistou, Ele concede para Ele a quem Ele quer. Então temos que, às vezes, algumas pessoas vão ter um tipo de dom ou mais, mas não vai ter outros. Então são dois movimentos diferentes. Então, sendo assim, não é critério, né? Vamos estar trabalhando falando sobre grupos de dons, né? Porque Pedro ele fala sobre os dons de fala e o dom de serviço. Paulo ele já começa ele começa a minuciar, entendeu? Ele começa a colocar tópicos sobre tópicos. O dom de fala, ele começa a colocar, são esses. Os dons de serviço são esses. E a gente fica, às vezes, se perguntando que tipo de dom é o meu, né? Ah, eu toco na igreja, é um dom? Não é um dom. Você não vai achar o dom da música. Ah, eu canto que é uma maravilha. Nossa, mãe, eu sou quase igual aquelas princesas da Disney, que quando eu canto os passarinhos vêm em mim. Não é isso. Por quê? A melhor maneira de você saber se você tem um dom do Espírito ou não é você olhar para quem está lá fora. Se a gente entendendo que o dom é conquistado por Cristo e distribuído pelo Espírito Santo, Ele não vai distribuir para um ímpio. Então, você tá entendendo que não é aquilo que você faz naturalmente, que outras pessoas também podem fazer, fazem até melhor que você que está na igreja. O dom do Espírito é uma coisa que vem e distingue. Então, a gente vai tratar um pouco sobre isso. Quais são os dons? Que tipo de dons que são, né? Vamos trabalhar uma sequência. Primeiro, a gente vai tratar sobre
os dons de serviço, né? Quais são esses tipos de dons? Pedro ele fala para fazer com amor. Paulo ele ressalta, ele separa quais são, entendeu? As suas aplicações. Depois a gente vai estar falando sobre os dons de fala, aqueles que usam habilidade na fala. E depois vamos estar falando sobre os dons de sinais, né? Ou maravilhas, vamos estar falando um pouco sobre isso. E por último, vamos estar falando sobre o dom de línguas, né? Que está no dom de falas, mas é um assunto que a cena que eu vejo em algumas igrejas é aquela cena de aqueles filmes épicos, sabe? De vários exércitos, um vale grande, o pau comendo. Uns defendem uma coisa, outros defendem outra, ok? Quando você pesquisar sobre esse assunto na internet, você vai achar que tem várias pessoas que acreditam que os dons se cessaram, e tem algumas pessoas que acreditam que os dons permanecem até os dias de hoje. Todos os dons citados na Bíblia. E eu sou nenhum nem outro. Eu fico no meio, porque eu acredito no propósito, é o crescimento do corpo, certo? Então chega uma hora que o determinado dom já não é necessário, não é tão necessário. E ele pode voltar se manifestam mediante ao crescimento do reino. Vocês vão achar esses dois tipos, né, de movimentos. Vamos tratar bastante sobre o que está na Bíblia. O bom de você estar assistindo em vídeo, você pode pausar, você pode assistir de novo. E você que está pelo celular, você que está pelos grupos de WhatsApp, assista de novo, assista com a Bíblia. Entendeu? Vamos deixar bem exposto. Então eu vou deixar também embaixo, vocês fazem perguntas, ok? E no final da série vamos estar retomando as perguntas. Então no final dele, daqui 5 vídeos, a gente vai estar falando sobre as perguntas. Então vamos trabalhar na próxima semana sobre os dons de serviço, ok? Tá? Vou deixar para vocês aqui só a lista de dons. 1 Pedro 4:10, ele vai falar sobre um modo geral. Então ele vai catar a categoria e acabou, mas é o assunto. Em Efésios, né, ele vai estar falando sobre os dons relacionados à fala. Romanos, ele vai ser um pouco mais abrangente, vai falar de alguns mais assuntos, vai entrar um pouco do dom de fala, um pouco do dom de serviço, entendeu? E 1 Coríntios 12 é um dos que tem mais abrangente, entendeu? Somos o 12, aí você tem que ler o 12, o 13 e o 14, ok? São esses 3 capítulos que você vai ter mais referência. O que é dom? Dom é algo, é um atributo, é uma coisa, algo, vamos colocar dessa maneira, que Cristo conquistou na cruz. Ele é distribuído pelo Espírito Santo, de maneira individual, da maneira que Ele quer, com o objetivo de fazer crescer a igreja, crescer e servir a igreja, servir ao mundo, e assim a graça ser revelada, certo? Então, o que não é dom? Tudo aquilo que você consegue fazer naturalmente, aquilo que você é um talento natural. Mas a gente vamos trabalhar sobre o sobrenatural, mas um talento que você pode aprender em qualquer lugar. Isso não é um dom do Espírito Santo, entendeu? Eu espero vocês até a semana que vem com o próximo vídeo. Sobre os dons, né? Você pode estar vendo na miniatura de abertura, né? Que tem umas engrenagens, né? Então vamos trabalhar sobre isso, que um dom depende do outro e todos formam o corpo, entendeu? Então o dom é a ligação de juntas de um membro para com o outro. Vamos seguir essa sequência de estudo sobre o que é dons, e espero vocês até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.